Olá, estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui toda quinta-feira, às 12 horas, na sua telinha, com tantos testemunhos, com tantas palavras de Deus que têm edificado tantas vidas. Já quero te chamar para se inscrever nesse canal. Deixa seu like nesse vídeo, porque pode ter certeza que vem um derramar de Deus nesse episódio aí para sua vida. Eu estou aqui com um pastor que nasceu, né, na cidade de Itajaí, Santa Catarina, casado com Lulu, pai da Isabel e Sara, pastor já há 16 anos e atualmente é pastor no Mevan, lá em Campinas, São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor Juscelio de Souza, ao MapaCast. Olá, obrigado. Muito obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui. Amém. Tão bem recebido, não só aqui no podcast, como na cidade. Amém. Tem sido uma experiência muito, muito preciosa. Glória a Deus. Pastor, estava até te perguntando na instante como foi chegar em Garanhuns e sentir um friozinho, né? Porque geralmente a visão do pessoal no Nordeste é que tudo aqui pega fogo, né? É então, quente. é igual todo mundo que vai lá para nossa cidade natal, Itajaí, ou vai preparado assim para estar abaixo de zero. E nem sempre, né? Nem sempre. Aqui é ao contrário, mas eu confesso também que eu nem uso manga curta, é raro, porque eu gosto de usar manga comprida. Mas vi naquela preparação do Nordeste, cheguei aqui tão fresco, cheguei até passar um friozinho. Pois é, Garanhuns é uma cidade, estamos cercados, né, por 7 colinas, é uma cidade alta. O ponto mais alto aqui da nossa cidade está a 1.300 acima do nível do mar. Então é uma cidade, é uma das poucas cidades altas realmente aqui do Nordeste. Então a gente tem um clima aí muito privilegiado, digamos assim até, né? E a cidade é linda, está... Tá gostando, pastor? eu passei um pouquinho ontem à noite, com a Ah, Lulu. Ela toda enfeitada, natalina. aham. E a Lulu ama Natal, só assiste filmezinho de Natal, aqueles que é tudo igual assim. E ela chegou aqui e ficou toda maravilhada. Ah, então já foram ali na Rui Já fui lá, Barbosa, lá batemos foto, no Relógio das Flores. pronto. Eita, pastor, então já fez o turismo na noite aqui de Garanhuns, Isso. né? De fato, Garanhuns tem um Natal aí conhecido aqui no Nordeste, são 2 meses aí. Tá convidado para vir aqui ainda esse ano, ou quem sabe, próximo ano. Pastor Juscelio está conosco aqui no Congresso Despertai. Foi convidado pelos nossos pastores. Eu sei que o senhor já estava devendo essa visita há algum tempo, né? Mas, ó, cumpriu, está aqui em Garanhuns. Estaremos com ele essa noite, né? Hoje é quinta-feira, sexta-feira, amanhã também estaremos com o pastor Juscelio aqui. E eu já quero que o senhor fale um pouquinho, pastor, sobre esse tema. O que é que o senhor acha desse tema despertai? É um tema bíblico, né? Desperta tu que dormes, né? O despertar na Bíblia Sagrada não é só uma questão de você acordar. A fonte do despertar está na ressurreição, né? Porque para Deus você não dorme, você não morre, você dorme. Você está num sono. Então, existem 2 tipos de sono. Aquele sono que você dorme na morte de Cristo, e esse é uma ressurreição que Deus tem para você. E tem aquele sono que é o sono da morte do pecado. E este, quando for o despertamento, vai ser tarde. Quando acordar, vai ser tarde. A ressurreição não vai ser tão promissora. Por isso, desperta tu que dormes, e Cristo vos iluminará. E na Bíblia Sagrada, o sono, ele tem conotações muito, muito fortes. Noé, quando ele cometeu um erro de embriaguez, ele dormiu. Se vê no Davi, quando viveu a experiência com Betseba, ele dormiu com ela. Quando Sansão tinha experiências com Dalila que não deveria ter, depois ele dormia. Quando Jesus estava tentando livrar Pedro de não negá-lo, dizia: Pedro, não dorme, fica acordado. Por 3 vezes Jesus pegou Pedro dormindo
E depois, lá na frente, por 3 vezes, Pedro foi negar Jesus. Então, Pedro não negou Jesus quando disse que não conhecia. Pedro negou Jesus quando dormiu, quando devia estar acordado. Então, ele é um assunto extremamente relevante para as nossas vidas. É um tema forte para Muito. esse momento que a gente está vivendo, onde, de fato, a gente percebe que a igreja brasileira está precisando de Um um despertamento. despertar, literalmente, né? E já não é mais esse despertamento naquele sentido pentecostal que a gente pensa, mas de se atentar para as realidades. Do que está acontecendo e do que está por vir. Exatamente. Né, pastor? Amém. Creio nisso. E, pastor, fala um pouquinho da sua infância para a gente, nos fala do teu contexto, como foi o teu... seus pais, como foi o contexto, porque a maioria, né, é pai separado, aquele negócio todo. Conta pra gente um pouco da tua infância. Das pessoas que acompanham um pouquinho a gente, já conhece dessa marca do nosso testemunho, né, diferentemente de muitas histórias na igreja. Eu não venho de um mundo de violência, de droga, ou de bebida. Sim. Eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. E venho desse contexto bem católico, praticante, né? Você falou da minha infância, eu fui 4 anos coroinha. E toda a minha família muito religiosa, do universo católico praticante. E eu cresci nesse contexto. Inclusive, a experiência da minha conversão, do meu novo nascimento, também foi dentro da igreja católica. Ali eu nasci de novo, ali eu fui batizado no Espírito Santo, ali eu me tornei um pregador e vivi muitas experiências com Deus por 2 anos, né, dentro de um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Depois de 2 anos, eles me convidaram para me retirar. Foi onde que eu fui conhecer o meio evangélico. Foi mesmo, pastor. Foi isso. Aí o senhor começou... Mas eles falam em línguas, acreditam nos dons, né? Esse pessoal mais renovado. Isso. Qual foi o ponto-chave para pedir para o senhor dar licença? Então, o ponto-chave foi, por fim, a própria renovação pediu para mim me retirar, por causa que eu me entreguei muito à leitura bíblica, demais mesmo. E fui tendo um choque de realidade com as questões dogmáticas. E então, sempre fui sendo muito fiel àquilo que as escrituras me despertavam. Eu não estava debaixo de influência humana, não tinha ninguém me ensinando. Dentro daquele contexto católico ali, havia uma entrega, uma devoção de um grupo, e eu estava no meio. Mas eu me entreguei muito à leitura bíblica. E na medida que eu ia me chocando com algumas coisas, aquelas coisas deixaram de fazer parte da minha prática. E aquilo foi trazendo um incômodo para o meu contexto. Eu tinha uma inclinação para a liderança e comecei a compartilhar as minhas descobertas. Sim. Aquilo começou a ficar desconfortável. E, por fim, eles literalmente pediram para mim me retirar. Ou então eu teria que pegar o microfone e reiterar meu credo católico, dogmático. Só que não conseguia mais mentir para minha consciência. Então me retirei. Fui descobrir um universo evangélico a partir dali. Então não tenho essa experiência me converti no meio protestante. Não, eu realmente me converti, vivi as minhas experiências com Deus por 2 anos, assim, lá dentro, de uma forma muito, muito gloriosa. Sempre fui temente a Deus, porque eu venho desse contexto católico tradicional, mas o Cristo ressuscitado eu fui conhecer aos 25 anos de idade. Fiquei lá até os 27. Aí aconteceu isso que eu estou te falando. Ô, pastor, isso prova que a leitura da palavra literalmente liberta, né? Não só liberta, por isso que o meu texto sabe, tem aquela música da conversão e tem a pregação da conversão. Essas coisas que vão nos marcando, né? Algumas pessoas não têm esses marcos específicos, mas eu tenho o meu, que é reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso passa por alguns desafios, porque se você vem de um mundo muito conturbado, de muita
de um ocultismo pesado, enfim. E você esbarra com o evangelho, se você descobre que o evangelho é leite, se você está com a sua xícara cheia de café, você resolve isso fora fácil, você joga o café fora, você enche de leite, você resolveu o seu problema. Mas quando você tem uma formação religiosa, Sim. sua xícara está cheia de café com leite e você descobre que o evangelho é leite, você tem um desafio agora pela frente. Por isso que só a escritura pode fazer isso, porque só a Bíblia, a palavra de Deus por si só, ela diz. Só ela que é apta para separar juntas e medulas, Verdade. alma do espírito, pensamento das intenções do coração, o café do leite. Então, Boa. e isso é uma coisa que não para, né? Nos nossos dias, porque o sincretismo, coisas que é misturada com o que não é um elemento exclusivo do mundo católico romano. A gente tem no nosso meio também evangélico. Você tem uma formação cristã, seja católica ou protestante, você vai tendo as suas descobertas na medida que você aprofunda. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ele é justiça, paz e alegria no espírito. Quando você olha para essa definição de Paulo, você vê que ele não começou descobrindo o reino pelo que era, mas descobrindo pelo que não era. Então, por quê? Porque Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo. Transbordante de alegria, ele saiu, vendeu tudo que tinha e ele comprou o campo. Ele não comprou o tesouro ele já tinha achado. Então, quando ele compra o campo, Jesus está dizendo que o reino de Deus é um garimpo. E você vai garimpando, você acha muito mais coisas que não é do que aquilo que é. Então, só acha o que é quem não para de garimpar quando descobre o que não é. Porque às vezes você descobre o que não é, decepciona. Mas ele achou um tesouro no campo. Então, quem teve um toque do tesouro chamado Jesus, ele é convidado a um garimpo. Mas na indicativa do rio de Ezequiel, alguns vão com água nos artelhos, outros aprofundam mais. Então, depende da busca de cada um. Hebreus fala no capítulo 11, Deus não é galardoador dos que oram, ele é galardoador dos que os buscam. Então, a busca vai nos dando a condição da gente ir depurando, acurando a nossa fé. Ou então você fica na mistura. Quando você olha para o templo, o átrio era um lugar que podia entrar todo mundo. Judeu, não judeu. Quem tinha se purificado, quem não tinha se purificado. Já o lugar santo, não. Ali só os sacerdotes podiam entrar. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Então, quando Moisés chegou no monte, o povo ficou no pé do monte, Josué ficou no meio do monte, Moisés subiu em cima do monte. Então, essas realidades, elas sempre nos apontam que há níveis de interesse de cada um. Né? E a sua semente, mesmo a semente que frutifica, ela pode frutificar 30, ou 60, ou 100. Então, eu sempre busquei me aprofundar nas descobertas de Deus. Então, não que a gente saiba todas as coisas, né? Alguém já disse que se você sair da presença de Deus com umas respostas de perguntas, não foi na presença de Deus que você esteve. Por quê? Porque quando as perguntas são respondidas, as respostas chegam, as perguntas mudam. É verdade. Por quê? Porque você vai entrando num novo universo, uma nova jurisdição de Deus que você não conhece. Você vai tocar em áreas de Deus que você nunca tocou, por conseguinte, ele vai tocar em áreas na sua vida que você nunca foi tocar. Aí então, começa os processos, começa né? as descobertas nessas novas medidas, né? Sim. Então, desde quando eu fui tocado por Jesus dessa forma violenta, em 94, começou um processo de buscas e descobertas. Pastor, e isso que
o senhor está relatando é algo até meio que comum dentro do contexto evangélico, muitas vezes, né? Uma pessoa que busca demais, ora demais, às vezes o pessoal já começa a olhar assim, como se a pessoa já estivesse ali, assim, passando meio que do ponto. Alguns já começam a taxar de radicalismo. Sim, Acontece isso também no nosso contexto. acontece, então, mas tem um ponto, né, de que a oferta, como que eu vou dizer? A oferta extravagante de Abel sempre vai ofender a oferta rasa de Caim. Vai ofender. É verdade. Então, porque nesse emblema de oferta, que não é dinheiro, mas é uma entrega nossa, a Bíblia fala que Caim era lavrador e no final de um tempo, a cabo de um tempo, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No final do tempo, a cabo de tempo, significa dizer que os frutos finais da lavoura, daquela colheita, final de feira. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho. Então, você vê nessa oferta, a oferta, ela não tem como maior objetivo de entregar uma colheita, mas, sobretudo, revelar o coração. Porque a oferta de Caim mostrou para todos nós que Deus na vida de Caim vinha no fim. A oferta de Abel mostra que Deus na vida de Abel vinha no começo. Então, não estamos falando de oferta gasofilácia, porque a nossa vida é uma oferta. Verdade. Você acordou, você já começa a ofertar. Verdade. Você pode dar um bom dia, você pode reclamar. Você pode abrir a Bíblia ou abrir o WhatsApp. Verdade. Então, você está ofertando toda hora. Nossa oferta revela a nossa condição. E quando você tem a sua oferta não muito bem recebida, Deus vem para Caim e diz: por que você ficou chateado? Se fizeres correto, porventura não serás aceito. Deus estava dizendo: Caim, volta lá, aperfeiçoa a sua oferta, que eu estou te esperando, meu filho. Mas dependendo de como o nosso coração já ficou com relação à oferta de Abel que foi aceita, eu me nego a aperfeiçoar a minha oferta. Se eu me negar a aperfeiçoar a minha oferta, certamente eu vou matar o meu irmão. Então, existe isso. Existe sempre um certo desconforto quando alguém faz uma entrega maior. A entrega daquela mulher, o vaso de alabastro, incomodou. E Jesus disse: eu cheguei aqui, tua entrega não foi capaz nem de botar um tapete para mim, coisar meus pés. Ela chegou, teve uma entrega que tá lavando meus pés, enxugando com o cabelo. Sim. Então, quando tem uma entrega maior, sempre vai haver um desconforto para quem faz uma entrega menor. Agora, a entrega maior, ela precisa ser tida como maior. Porque às vezes tem um espiritualismo, um misticismo mesmo, que só atrapalha, incomoda, provoca, propõe a manifestação de uma santidade que não existe. Aí elas realmente precisam ser refutadas. Sim. Mas a entrega genuína e verdadeira, ela sempre traz um incômodo. Nós estamos falando, de fato, daquela que é escandalosa. No sentido da entrega. Sim, da entrega. Ela não é escandalosa no sentido da exibição. Exato. Correto. Ela é escandalosa no sentido da entrega. Por isso que o evangelho é um escândalo, porque ele é fruto de uma entrega escandalosa de Deus. Deus entregou seu filho. Como a própria Ana também, né, que foi mal compreendida. E em vários momentos da Bíblia nós iremos testificar de algumas pessoas que foram mal interpretadas por sua devoção. Por sua entrega, né? O cego Bartimeu, sim, ele gritou tanto. Não ouviu ninguém, ele queria só que Jesus ouvisse ele. Era o ponto, né? E para Jesus, aquele homem precisava ter um encontro. O cego Bartimeu é interessante, né? Já se falou sobre isso. Ele apalpou alguém e perguntou: que barulho é esse? E disseram: Jesus, o Nazareno, está vindo aí. Então, quando Jesus, na sua audição, ele percebeu Jesus aproximando, ele diz, começa a gritar: Jesus, filho de Davi. E alguém manda o cego calar a boca.
Alguém, de repente, Jesus pergunta, quem está gritando? Ah, é um cego. E Jesus disse, não, ele não é cego, não. Cego é vocês. E falaram para ele que quem estava vindo era Jesus o Nazareno. Ele está chamando o filho de Davi. Então, o cego enxergou aqueles que quem tinha Meu visto não Deus. estava enxergando. É Então, forte. quem enxerga mais, tem uma entrega maior, sempre vai gerar um desconforto. Mas isso, o desconforto que é gerado, de alguma maneira também, ele prova se essa entrega é genuína. Por quê? Porque o maior progresso que alguém pode ter na sua vida espiritual em Cristo Jesus é como ele vai lidar com as ofensas. Verdade. Interessante. Muito boa aí, hein? Para se pensar e para refletir. É. E como o senhor percebe, né, olhando as escrituras e analisando até esses personagens que estamos comentando, porque tantos andaram ali com Cristo e tinham essas pessoas que, de certa forma, entendiam o que Jesus estava pregando sem nem estar perto dele, né? Como o próprio Bartimeu, como a mulher do vaso de alabastro, como a que rompeu a multidão para tocá-lo, como o próprio Centurião que disse: a tua palavra que for lançada já aconteceu, porque eu entendo, eu sei do que você está falando. Ele entendeu Jesus no que Jesus estava falando. E Jesus andando com os 12 que entenderam, óbvio, né? Mas entenderam, nós podemos dizer, até bem depois, né? Do que esses outros personagens Sim, que não estavam propriamente andando e comendo com Jesus. tem uma coisa que Paulo escreve para Timóteo que diz assim, acho que não vou lembrar a referência agora, que ele diz assim, Timóteo, tu que tens seguido de perto os meus ensinos, isso por si só fala. Timóteo não seguia Paulo de perto, ele seguia os ensinos de Paulo de perto. Tem gente que está perto de você e segue os ensinos seu de longe. Tem gente que está longe e segue os seus ensinos de perto. Uau. É o quanto que você se relaciona com a semente que está sendo entregue. A gente nunca vai, eu acredito que não está na nossa alçada, tentar explicar o romper, a entrega que difere de um e de outro. Mas se você pegar a parábola do semeador, uma amostra de análise, né, porque a parábola do semeador ela está em Mateus 13 e Marcos 4. E Jesus vai interpelar os discípulos quando perguntam, Senhor, nos explica a parábola do semeador. E Jesus diz assim, se você não entender essa parábola, como vocês entenderão as Verdade. outras? Então significa ter que a parábola do semeador ela não é mais uma, ela é a matriz de todas as outras parábolas. E naquela entrega ali, você vai ver que o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas a resposta dos corações não são a mesma. E ele vai falar o porquê que as respostas não são as mesmas. Então, vem o histórico de cada um, o endurecimento do coração, um coração com espinhos, um coração que, mesmo tendo uma revelação, ele ainda se deixa se vencer pelas preocupações desse mundo. Difere muito de como cada coração responde. Isso aí está na mão de Deus. Eu acho que não cabe a nossa ossada assim, agitar. Mas uma coisa é certa, tem a ver com o coração, porque isso Jesus deixa muito apontado na parábola do semeador. É verdade. Com certeza, né? De algum modo eles tiveram uma percepção. E ter a nossa vida, uma coisa que seria importante a gente ter em mente, que a nossa espiritualidade, ela é muito medida pelo nosso culto. Ela não é medida pela nossa vida relacional. Verdade. Então, nós medimos a nossa espiritualidade pelo nosso culto. Uma pessoa que está no culto, se ela chora, se ela cai, se ela pula, a gente tem aquilo como um culto espiritual. A nossa espiritualidade, ela é medida pela nossa vida relacional. Por quê?
dependendo de como você se relaciona, eu vou saber quem você está cultuando. Verdade. Então, nós medimos a nossa espiritualidade pelo culto. Só que nós precisamos medir a nossa espiritualidade pela nossa relação. Porque João escreve, como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Se eu não conseguir amar o meu irmão que eu vejo. Pedro vai dizer que o meu culto é um culto genuíno. A maneira de saber se o meu culto é verdadeiro é como eu me relaciono no dia a dia com a minha esposa, por exemplo. Porque senão minhas orações são impedidas. Eu posso estar vivendo a minha pseudo-espiritualidade, mas trato mal a minha mulher. A Bíblia já deixou claro que o meu culto está interrompido. Vamos pegar isso bem rapidinho. Adão cultuava a Deus e cultivava o jardim. Quando Adão pecou, Deus trouxe uma sentença para a terra. Verdade. E disse que a terra passaria a dar espinhos. Então Adão foi mexendo na terra, espinhou a mão. Isso não está escrito que eu vou falar agora, a gente vai criar uma suposição. Ele volta para Deus e Deus, eu estou precisando de uma luva, porque eu estou com um problema no meu cultivo. Está dando espinho agora na terra. E Deus, não, você não está com problema no seu cultivo. Você errou o seu culto. O seu cultivo dando espinho revela que você está com o teu culto errado. Porque o teu cultivo revela o teu culto. Então não tem como você dizer que cultua um Deus de paz se você entra na sua casa e cultiva a guerra. Não tem como você dizer que cultua o Deus da verdade se você cultiva a mentira. Então, o que estratifica o nosso verdadeiro culto e a nossa espiritualidade é a nossa vida relacional. Só que nós medimos a espiritualidade pelo culto e não pela relação. E Paulo vai dizer na ceia, vocês não discernem o corpo. Por isso não é a mesa de Cristo que vocês estão comendo. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. E por que não é? Porque no convívio de vocês estão mostrando que não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque a vida relacional revela o verdadeiro culto. Só que nós temos uma tradição de medir a nossa espiritualidade pelo culto. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Sim, compreendi. E até nos tópicos que você estava abordando, eu fiquei pensando aqui também nessa... Muitas vezes, muitos de nós acabamos caindo no ativismo, né? De fazer muitas coisas para Deus, mas sem Deus estar nessas muitas coisas que estamos fazendo. Fazer muita coisa para Deus sem Deus na coisa, né? Uma coisa interessante, como que vamos explicar isso? Vamos lá. A vida ela está em Cristo. A minha vida está em Cristo. A minha realização está na missão. Quando eu coloco a missão no lugar da vida, eu não percebo que eu perco a vida. Porque eu continuo tendo realização. Mas Deus sabe que sem a vida eu vou morrendo. O que ele faz? Só tem um jeito de ele me devolver a vida. Como? Ferindo a missão. Aí daqui a pouco nem realização não tem mais. Então para mim está péssimo, para Deus está ótimo. Por quê? Porque eu começo a perceber que eu perdi a vida. Sim. A vida do filho pródigo, se você perguntar para ele qual foi o pior dia da vida do filho pródigo, o filho pródigo vai dizer, o pior dia foi aquele dia, é o testemunho do filho pródigo. Aquele dia que eu quis comer comida de porco foi o pior dia. Para o filho pródigo, para Deus não. Para Deus foi o melhor dia. Porque o melhor dia para Deus não é se você está bem ou está mal, mas é quando você decide voltar para Ele. O nosso problema é quando a gente não percebe que perdemos a vida. Adão, ele morreu num dia, mas não foi enterrado no outro. Nosso problema é que a gente funciona muito tempo morto. Meu Deus. Ele funcionou muito tempo sem vida. Então, o dia que ele morreu de vez, a gente diz, fulano caiu. Não, fulano foi enterrado aqui. Ele já morreu tem muito tempo. Ele já vem despencando há muito tempo. Então, muitas vezes a bondade de Deus nos leva a ferir a missão para poder a gente devolver a vida. E o ativismo, muitas vezes, ele é a maquiagem da perda da vida. Porque a gente se foca na realização. Agora, você pode ter a missão sem ter a vida, mas jamais terá a vida sem ter a missão. Porque é o quem sustenta quem
que vai definir se isso é saudável ou não. E tem muitas pessoas, de fato, que são, eu percebo, né, assim, são literalmente viciados em tudo isso. E eu acredito até, pastor, que deve ser um lugar muito perigoso, né? Você que tem hoje uma visibilidade na nação, viaja muito, acredito que recebe muitos convites, é um lugar muito perigoso, muitas vezes também, de se estar, porque é muito tênue, né? De a gente perceber e preservar o nosso coração em Cristo sem nos deixar levar Isso. por essas coisas. Você tocou num assunto terrivelmente maravilhoso, ou maravilhosamente terrível, porque isso aqui é o ponto da queda do ministro, da queda da ministra. É quando você dá uma entrega para Deus, e essa entrega que você entregou para Deus, ela provocou algo que traz uma promoção para você. Essa promoção, ela traz visibilidade. Essa visibilidade gera uma demanda. A demanda disputa com esse lugar que te fez você ser promovido. Se um podcast seu viralizar amanhã, estourar amanhã, no outro dia você está em outro lugar, você está em outra realidade. Você vai disputar, ser disputada por isso. Por isso que ninguém deveria ter o direito de julgar quem quer que seja, que Deus elevou a um lugar de visibilidade, a um lugar de notoriedade, que o próprio Deus, não foi você se promovendo, mas o próprio Deus elevou você. A gente chega lá quando essa pessoa se perde, ela não pode ser julgada. Sabe quando você vê pessoas que Deus colocou ela num lugar alto, uma lâmpada num lugar acima da mesa, está sendo vista por todos, de repente ela começa a falar coisas que você pensa, eu jamais faria, eu jamais falaria. Esse julgamento que eu tenho é o julgamento que eu tenho da onde eu estou aqui. Eu não me conheço lá. Eu não me conheço lá. Eu posso julgar você com 100 milhões, mas eu não me conheço com 100 milhões. Eu posso julgar você com fama, mas eu não me conheço com fama. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando tece determinados comentários, porque você não se conhece lá. E é até um ponto que eu sempre comento, né? Eu falo até assim com as meninas, né? Algumas comentam, eu jamais daria 20 mil numa bolsa, um exemplo um pouco mais fútil, pastor. Eu digo, olha, você não daria porque você não tem. Porque se você, né, é uma pessoa que fatura milhões por mês, 20 mil para você será até efêmero. Né? Então, é exatamente esse o ponto, de você ver o outro num lugar em que você não esteve. Então, não dá para falar do lugar que você não pisou. Quando você diz que você não daria 20 mil numa bolsa, tem alguém dizendo que não colocaria o dinheiro em coisas que hoje você já coloca. É verdade, isso é mesmo. Tem gente que não colocaria dinheiro numa Coca-Cola e numa coxinha. Compraria pão para a família inteira. É verdade. Então, é o lugar mesmo, né? Quando a notoriedade vem, os níveis de tentação que são perigosos, não são esses que você vence nas coisas que você é confrontado. Quando você passa desse estágio de coisas darem errado, de crítica e tal, e você vence a ofensa, na igreja você foi traído, você foi abusado, você vence isso tudo. As tentações perigosas é a sedução que vem nas conquistas que você conseguiu vencer das coisas ruins. Então, quem venceu a fome e ficou rico, agora a tentação é a sedução. A sedução de você se sentir forte. Ó, deixa eu te colocar uma coisa bem assim, dentro do meu contexto, dentro da minha meu mundinho, a minha azeitona. No meu ecossistema chamado Mevan, eu sou uma pessoa conhecida. Então, e você ser uma pessoa conhecida não é ruim. Por quê? Porque ela abre portas para você entrar em lugares, para você derramar o depósito que Deus te entregou, porque ninguém convida o anônimo.
É verdade. Deus dá visibilidade para te dar a voz, né? Para te dar a voz, e você vai entrar e derramar coisas em lugares que você não poderia se não não teria tivesse. acesso antes, se não tivesse essa visibilidade. Então, sim. nesse sentido, a visibilidade, a notoriedade, ela é sua aliada. Mas ela pode se tornar sua maior inimiga. Por quê? Porque ela te faz sentir forte. Só que Deus não se aperfeiçoa na sua força. É na fraqueza. Então, quando você começa a ter notoriedade, visibilidade, você quer ir para esses lugares onde você é celebrado. E você começa a querer fugir do teu ninho, do teu nicho mais íntimo. Por quê? Porque ali a tua visibilidade, a tua notoriedade não serve para nada. Entendeu? É verdade. A Miss Brasil, depois que ela casa, para o marido só é uma mulher. O cantor famoso, o jogador famoso, depois que você casa, vive junto, é só mais uma pessoa. As pessoas do teu dia a dia, você é só mais uma pessoa. É verdade. Só que, então, e é ali que a tua fraqueza mais aparece. Então, sua inclinação é fugir dali para ir para onde você se sente forte. Só que Deus fala, você pode ir, só não sai daqui. Porque aqui é a tua fonte, a fonte da tua força. A fonte da tua força é a tua fraqueza. É onde a tua nudez está exposta. É onde você ainda ganha o direito de ser avaliado como gente e não como um ídolo. Verdade. Então, é muito desafiador quando Deus te entrega algumas conquistas. É muito desafiador. A vaidade, a sedução. A gente briga com isso todo o tempo. Você já não tem mais aquela luta de vencer o perrengue. Você tem a luta de continuar sendo só uma pessoa, um servo do Senhor. Só que a tua vida muda. Questão financeira, tudo. Você lembra quando Abraão foi entrar naquela guerra para recuperar Ló? Ele não recuperou só Ló. Ele recuperou toda a população de Sodoma. O rei de Sodoma, ele vem até Abraão paralelo a Melquisedeque. Então, ele é um rei oposto no reino espiritual. É verdade. Ele é um rei oposto. Sim. Ele está representando o mundo das trevas e Cristo. Quando ele está vindo, ele faz uma proposta para Abraão. Ele disse assim, Abraão, as pessoas você dá para mim. As coisas, os despojos, toda a conquista financeira dessa guerra, você fica para você. E Abraão disse, não, eu não entrei nessa guerra por causa de coisas. Eu entrei nessa guerra por causa de pessoas. Eu fui salvar meu filho, eu fui salvar almas aqui. Então, quando Deus vê que você não vai deixar de ser um guerreiro, o diabo vê que você não vai deixar de ser um guerreiro, ele vai tentar mudar a motivação da sua guerra. Abraão até ali nunca tinha sido tentado. Por quê? Porque ele nunca tinha experimentado que a guerra entregava despojos. Quantos pregadores, quantos cantores começaram a sua guerra por causa de almas? No meio do caminho, mudaram a motivação da guerra. Por quê? Porque quando você vai sair para a guerra de novo, você já sabe que a guerra está disposta. Agora você já pode escolher que tipo de guerra você vai. E você é tentado aí naquela que te dá mais disposta. Ananias e Safira. Você olha para Ananias e Safira, todo mundo quer botar Ananias e Safira no inferno. Você acha que eles não estavam com o coração totalmente crente? Claro que estavam. Eles foram vender a casa. Eles entregaram aos pés dos apóstolos. Só que eles combinaram. A casa saiu 500 mil. Vamos ficar com 100 mil para a gente. Vamos dar o 400. Então a gente quer botar esses dois no inferno. Eu te pergunto, conhece a história de Safira? De Ananias? Tu sabe os traumas? Se passou fome? Então. Se foi traído pelo sócio? Se já tinha entregue a vida na igreja e tomaram tudo, foi enganado, no outro dia estava sem salário, sem nada. Esse é o ponto da dor, da premissa que muita gente não... Então não é necessariamente uma maldade. Sim. Basta você não ter o coração sarado, o coração curado. Então, você lembra aquele mágico que quis comprar a unção? Sim. Ponto. Sim. O que Pedro olha para ele e diz, você é um trapaceiro, você é um mercador de almas. Não,
Ele disse assim, ó, eu vejo que você está com o coração fel de amargura. Então ele não era um pilantra. Ele não era mais um querendo ganhar dinheiro com o evangelho, mas o coração dele. Então, assim, tudo é muito tentador se o coração não for sarado. Para você reter uma parte da oferta, você não precisa ser uma pessoa maldosa, nem uma avarenta. Basta você ter responsabilidade. Basta você pensar que você tem filho, você tem marido, a conta do final do mês. O teu medo flerta com a tua entrega. Não é maldade necessariamente, não é avareza necessariamente. O que Elias falou para aquela viúva? Ele disse, me dá de beber, ela se eu dou, me dá de comer, agora você pegou, porque eu vou fazer o último prato de comida, vai comer eu, meu filho, e nós vamos morrer depois. Olha o que esse cara fala. Então faz, e dá primeiro para mim. Podíamos dizer que era um charlatão, mas sabemos que não. Elias representava Deus na vida daquela mulher. Agora eu te pergunto, o profeta ou Deus, você acha que ele estava querendo arrancar da viúva o seu último prato de comida? Não. Mas o medo de ficar sem, ele estava querendo arrancar. Então, assim, Deus não quer te tirar nada, mas os teus medos ele quer te tirar. Porque os teus medos retêm você de fazer as entregas que te promovem. Havia uma provisão taxiando em cima da casa daquela mulher, que não conseguia entrar, não era por causa da avareza, era por causa do medo. Então, assim, do lado de fora a gente pode ter muito julgamento, mas só Deus sabe o que passa dentro do coração de alguém. Deixar o evangelho curar o nosso coração é muito mais importante, protetor, do que quantos níveis de conquista a gente pode ter exterior, entende? Eu não sei se eu estou conseguindo colocar as coisas. Com certeza. Então, pegando aí, pastor, e eu acredito até que a vitória, ela é muitas vezes mais perigosa do que o próprio deserto. Porque no deserto, a maioria das pessoas que eu converso aqui, né, esse é 62, enfim, episódio, várias pessoas que, até recentemente a apóstola Graça estava aqui, ela falando, ela foi muito traída pelo esposo, tudo isso que levou ela para Deus, e ela disse, eu comecei a curtir a dor, porque a dor me levou para o Senhor. Então, quando a gente tem esse entendimento, as escamas caem, a gente entende que o deserto, ele é muito... Eu também experimentei isso na minha vida, né? Foi no deserto onde foi muito mais poderoso viver no Senhor, até do que Ele tem me proporcionado viver, que a gente diz assim, meu Deus, muitas vezes a vitória é muito mais tentadora para o nosso coração do que o deserto. O deserto é extremamente importante, mas se ele fosse o produto final de Deus, ele seria a promessa. A promessa não é o deserto. A promessa é Canaã. A pedagogia do deserto que é importante ter. Por quê? Qual que é a pedagogia do deserto? É trazer para você um batismo de consciência, de você ter Deus como a única opção. Sim. Então, no deserto, se você quisesse roupa, Deus era a única opção. Só tinha a loja dele, que vendia um tipo de roupa que crescia no corpo. Se você quisesse um sapato, só tinha uma loja, a loja de sapato de Deus, crescia no pé. Se você quisesse água, a única opção era Deus. Se você tivesse com frio, a coluna de fogo de Deus era a única opção. Se você tivesse com calor, a nuvem era a única opção. Então ali Deus é a tua única opção. Quando você entra em Canaã, que é a tua bênção, que é a tua promoção, que é a tua conquista, lá não vai ter só Deus como única opção. Vai ter muitas outras opções. Eu preciso me lembrar do deserto. Então, você tem muitas opções não é o problema. Mas perder a consciência de que a tua única opção é Deus. Tua primícia é Deus. Tua prioridade é Deus. Então, assim, o deserto é a pedagogia que coloca Deus na minha prioridade. Então, pastor, seria estar em Canaã com a mentalidade do deserto? Seria, de fato, a gente ser... Vamos pegar o deserto, já que o ponto é esse. Quem foi que entrou em Canaã? Quem venceu o Egito ou quem venceu o deserto? Quem venceu o deserto. Quem venceu o deserto. Por quê?
Porque você pode viver fora do Egito Sim. com uma cabeça de escravo, mas você não pode entrar com Canaã se você não tiver uma cabeça de filha. Verdade. Então, dentro de uma lição profética espiritual, não tem uma geração que morreu no deserto e a próxima entrou em Canaã. Essa geração, ela é uma só. O que morre no deserto é tudo que é egípcio. Então, morreu um Juscelio da geração anterior do Egito, no deserto, para ter um Juscelio que entra em Canaã. Ali, para poder, como é uma pedagogia, uma dramaturgia, ali para poder dar uma novela para Record e a gente entender, é 2 gerações, foi a questão que Deus criou. Mas o sentido é Deus arrancando o Egito de mim, é um batismo de consciência, e Deus alerta. Quando você chegar em Canaã, você vai ter muitas opções, e elas são minhas, eu estou te abençoando. Só não tira eu da primícia. Não tira eu da primícia. Não tem problema se você chegar em Canaã e você puder ter um plano médico. Mas lembra quando você não tinha nada? Primeiro você orava para depois levar no médico? Não tem problema você ter um plano de saúde. Mas continua a oração sendo a sua primeira opção. Porque lá era a única. Boa, hein? Entende? Sim. Então o ponto não é que eu não posso ter. O ponto é o batismo, ele ainda ser o primeiro. A consciência de ter. E o deserto tem essa pedagogia. Sim. O deserto, ele tem a maior... O deserto tira tudo, né? Eu não sei se ele tira, mas ele tem o poder de revelar. Porque ele só tira se você deixar. Quando Deus, o Bill Johnson toca nesse assunto, quando Moisés demora no deserto, Moisés demora no monte, teve a possibilidade, ele está aqui para cima, eles estavam muito crentes, mas como Deus estava levando eles para uma aliança no monte, e precisava deles inteiro para poder hospedar o que Deus tinha pela frente, Deus demora, Moisés demora. Quando Moisés demora, eles gastaram tudo que eles tinham de crente aqui para cima. Veio para fora o quê? Um bezerro de ouro. As matrizes, as raízes ainda eram egípcias. Então, o deserto tem o poder de trazer para fora o que não pode continuar contigo. Então, não necessariamente o deserto tira, mas ele revela. Aí é a tua entrega, é a tua rendição, é que vai definir se tira ou não tira. Quando chegou aquele ponto, um corte na vida de Orfa e Ruth, o próprio Noemi, que é um papel do Espírito Santo, disse, gente, volta, daqui para frente não tem mais nada. Até aqui, vocês podiam vir com o plano B. Daqui para frente, vocês não podem continuar com o plano B. Ruth teve uma decisão. Eu abro mão do plano B. Orfa olhou, sem plano B eu não vou. Então, volta. Então, o deserto não tem o poder de arrancar, ele tem o poder de revelar. Revela mesmo. Revela o que está em nós e nos outros, né? Revela o que não pode mais ir junto. Entende? Tem o poder de trazer à tona aquilo que não pode mais continuar. Sabe, quando Jacó tomou uma decisão de que ele não ia mais ser Jacó, ele queria entrar no universo de Israel, ele não queria mais usufruir do direito de primogenitura através de manipulação, ele queria acessar a genuína promessa de Deus com o direito de primogenitura. Ele se desliga de Labão. Labão é um modelo do engano, da mentira. Ele se desliga de Labão, ele vai junto, e ele vai. Aí vai fazer concertos, vai se consertar com seu irmão Isaac, abre o portal da escada. Raquel trouxe um ídolo do lar junto. E Deus, não vai dar. Até aqui você podia ter o ídolo do lar junto, aqui você não pode mais. Então Labão, quando vem confrontar Jacó, quando ele dá a noção que Jacó foi embora, ele disse, se acertaram, está tudo bem, a única coisa que você fez de errado, meu filho, mesmo, primeiro você podia ter me avisado, mas tem como avisar, cada vez que eu aviso, eu mudo meu salário, não deixa eu sair. Então se acertaram, mas uma coisa você fez de errado, você pegou coisa minha. Jacó falou assim, jamais eu pegaria qualquer coisa que não fosse minha. Não, tem um ídolo do lar. Aí você sabe o contexto. Estava debaixo da roupa de Raquel, e ela esconde isso, diz, pai, eu não vou me levantar porque eu estou nos dias de mulher. Mentira. E por que esse ídolo do lar
era tão importante para Labão? E por que Raquel levou junto? Porque o ídolo do lar era um emblema, a garantia, um nome na herança de Labão. Se um dia Raquel voltasse, a maneira dela provar que ela tinha herança naquela terra lá, ela ter um ídolo do lar dizendo que ela é herdeira daquilo ali. Ou seja, Jacó teve um corte que ele resolveu levar uma vida radical com Deus, mas Raquel foi com o plano B. Se dá errado. Então, Meu Deus. o ídolo do lar ele pode ter um ponto. Meu Deus, sim. Então, o deserto tem esse poder de revelar aquilo que não pode continuar comigo. Porque os avanços que Deus está querendo trazer, importa que até ali podia ir, mas daqui para frente não dá. Não dá, não. Mas não é todo mundo que vai entregar. Isso é certo. É. E Deus respeita. Se você quiser andar com ele no água nos artelhos, ele vai respeitar. Mas o melhor que você pode ter é o melhor que os água nos artelhos pode te dar. Depende da entrega de cada um. Meu Deus, é forte, viu? E até analisando, pastor, esse contexto, por exemplo, já que a gente está tocando nesse ponto, em relação ao Brasil, o que é que o senhor percebe em relação às comunidades mesmo? O senhor acredita que existe na igreja brasileira uma idolatria em relação, muitas vezes, a pessoas que têm algum nome como Senhor ou cantores, tudo isso? O senhor percebe algum, não sei se espírito em relação a isso, ou é essa orfandade mesmo que há no Brasil, das pessoas projetarem tanto, muitas vezes, em pessoas que de fato elas deveriam estar depositando em Deus? A orfandade é o espírito brasileiro. E como que eu vou te falar isso? A idolatria do universo romano governa o mundo protestante também. Uhum. O problema é que a gente se fixou na imagem de Jesus. Entende? Sim. Só que existe uma idolatria, que isso é uma herança romana. É uma herança do universo romano, que é muito forte na nossa nação. Começa pela orfandade, por quê? Porque a figura da paternidade não é Deus Pai, é Deus Mãe. Já começa que o nome é padroeira. Uhum. Você sabe o que quer dizer padre? É pai Pai. em latim. Uhum. Quando você diz que alguém é uma padroeira, até a semântica da palavra não cabe. Não cabe, porque é um pai e mulher. Uhum. Então a figura quem é? É uma mulher superpoderosa. Deus, filho, é um menino indefeso no braço. Um pai que não aparece. Essa orfandade, essa chaga, ela está... ela milita com o universo, com as regiões celestiais da nossa nação. A partir daí, brota um movimento de idolatria, que não é você necessariamente abrindo mão de uma imagem de gesso ou coisa desse tipo. Uhum. Eu lembro quando eu saí da igreja católica, eu cheguei no meio evangélico, eles queriam me dar rosa ungida, lenço ungido, água ungida. Eu já tinha me desfeito dos objetos que representavam algo divino. Então, para mim, só tinha mudado o objeto mesmo. Exatamente, o espírito. Sim, é o mesmo. Era o mesmo. Então, essa disposição para a idolatria é muito grande e, para Deus, adultério não é necessariamente quando uma esposa ou um marido deita com um cônjuge que não é seu. Para Deus, o adultério nasce na idolatria, né? É sua troca de altar, essa troca de intimidade. De alguma maneira, o extrato disso, como é no mundo relacional, você vai vendo as muitas quebras de alianças matrimoniais, a disfunção familiar. Por quê? Porque o altar vertical está adulterado. Por isso que eu te falo que você mede o culto na relação.
Então, muitos matrimônios quebrados é porque esse relacionamento vertical está quebrado. Por isso que nos dias de maior idolatria que Israel vivenciou em todo o seu período de reis, foi os dias de Oséias. Para Deus mostrar o quanto que o povo estava idolátrico, ou idólatra, o que ele disse? Vai casar com uma mulher prostituta. Por quê? Para mostrar, naqueles dias, era o dia das maiores quebras de alianças matrimoniais que Israel já viveu. Porque se você quiser saber o quanto que a igreja de uma nação ela está próxima da fidelidade com o Senhor, é você medir os níveis relacionais de matrimônio dentro das igrejas, porque isso é um extrato. Então, há um movimento, só que eu prefiro, não é questão de preferência, é questão de chegar mesmo, sempre no meio desse aparente caos, Deus sempre tem um movimento dele, da cura e da restauração, que não começa com uma multidão, começa com aqueles que se dispõem a olhar para o vale dos ossos secos e ter uma palavra de vida ali. E eu creio nisso. Minha disposição é entregar uma palavra de vida para essa realidade, porque são promessas de Deus. Antes que venha o último e grande dia do Senhor, vai ter uma grande movimento de restauração familiar, coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero caminhar nisso que Deus entregou. Eu não quero estar pautado em estatística. Eu quero estar pautado na palavra da restauração. Pastor, até já entrando nesse ponto, por que o senhor acredita que Deus escolheu a relação de casal mesmo, de homem e mulher, de esposos, né? E fazer com que a família fosse a instituição mais reveladora de quem ele é? Não é bom que o homem esteja só. É a primeira narrativa negativa da Bíblia. Deus, ele começou na terra uma família, ele não começou uma igreja. Ele não começou um clube. Não tinha capela no Éden, né? Não tinha. Ele começou uma família. A obra de Cristo é uma obra que devolve a relação, não devolve poder. É a relação. Qual é o poder que eu preciso ter? Para me relacionar. Sabe quando Pedro diz para o Senhor assim, Senhor, aumenta-nos a fé? Já ouviu falar isso? Senhor, aumenta-nos a fé. Quando Pedro fala, aumenta-nos a fé, se você olhar o texto, Jesus estava falando sobre perdão. Verdade, que é aquela passagem lá dos 70 vezes 7, né? Então aumenta-nos a fé. A fé, nós precisamos abraçar a ideia de que Deus quer ter uma família. A bênção sobre Abraão é que as famílias da terra sejam abençoadas. Então, ter essa ênfase sobre família, não me impõe um emblema, pastor de família. É a mesma coisa quando a gente olha para determinada igreja, a unção daquela igreja de oração, né? As pessoas olham para a Assembleia de Deus, Deus deu uma unção para eles de oração. Oração é a vida da igreja. Esses aqui fazem muita obra, cuida do órfão, da viúva, necessitado. Isso é uma obra da igreja. É adoração, então, né? E assim você pode ter uma disposição de um dom redentivo mais aguçado para oferecer por corpo, mas as centralidades da igreja, isso é para toda a igreja. E Deus, ele apresenta a família a partir do matrimônio, porque Deus é um Deus de aliança. Deus trabalha a partir da aliança. O que a circuncisão fazia era devolver as pessoas para dentro da aliança. Deus cortou em Cristo para que eu pudesse ser devolvido como família. O que Deus fala para Abraão? Abraão, não precisa mais matar o teu filho. Não precisa mais levantar a mão para matá-lo, porque você não me negou seu filho, vírgula, o seu único filho. Como o seu único filho? Se Ismael já existia. Ismael não era de dentro da aliança. Então agora não estou falando aqui de aliança física de marido e esposa, mas da alegoria que em Gálatas Paulo tenta mostrar. Para Deus, amor não é o quanto que você beija e abraça, mas é o quanto que você honra uma aliança. Porque Deus escolheu se relacionar por meio da aliança.
E a família, ela que entrega a família é o veículo missional de Deus sobre a face da terra. Na semente messiânica, ela mantém-se viva na família. Quando uma geração se desconecta da outra, a semente messiânica, naquela linhagem ali, ela morreu. Deus vai ter que fazer alguém nascer de novo lá na frente. Meu Deus. E até quero perguntar também em relação à questão do como se vê o posicionamento do homem em relação à casa, né? Aqui no Brasil a gente tem tantos desafios em relação a isso, né? Até a percepção, eu sei que muitas meninas, principalmente que as jovens, eu que ainda também não casei, a gente percebe assim, pastor, uma fragilidade mesmo masculina, né? Em vários sentidos. E o principal deles é a escassez, que não existe, né, pastor? Quase. Eu tenho dito a algumas pessoas que o casamento é um milagre, pastor, sério. Sim. Já é considerado um milagre daqueles assim, poderoso, né? Então, como é que o senhor percebe em relação a isso assim dentro das igrejas, essa falta de conversão, de compromisso masculino, sabe? Nós precisaríamos, assim, dentro de uma realidade mais prática, né? Porque senão a gente fica elevando muita conversa. Hoje a gente precisaria fazer um trabalho com os pais de meninos. Fazer um trabalho com os pais de meninos. Porque, obviamente, que as meninas, elas amadurecem mais cedo e os meninos não amadurecem, então ela chega ali com 17, 18, 19, 20, ela olha para um lado e os meninos da idade dela não tem nem link de conversação sobre pensar no dia de amanhã, sobre qualquer postura de responsabilidade. Então, hoje, dentro das localidades, para a gente não ficar aqui trazendo um diagnóstico nacional, dentro das localidades, nós precisamos começar um trabalho de pais que não são meninos, trabalhar a vida dos meninos da igreja. Até foi uma situação bem interessante. Eu não sei se você já assistiu a Forja. Assisti. Você viu qual era a proposta? Sim. Você viu qual era a proposta? A proposta era que homens pegassem meninos e os transformassem em homens. Isso. Então, hoje, essa fragilidade. Em contrapartida, tem um empoderamento da mulher que não visa necessariamente a potencialização do homem. Então, a menina, já desde menina, ela olhou para o lado e ela disse, cara, está muito longe, muito distante aí. Ela constrói uma independência, seja por sobrevivência, seja por ausência de expectativa, de olhar e não ter fé, mas então, a combinação dessas duas coisas colabora para o nosso caos. Eu volto a repetir do ponto de vista prático hoje nas comunidades locais. Nós precisamos fazer um trabalho com os pais de meninos, um despertamento no coração dos homens, para assumir essa postura de confiabilidade. O senhor está falando da geração que vem aí, né? A futura. E essa juventude que já existe, que já está, qual o trabalho? Acho que São Solteiro continua sendo um trabalho dos pais. Porque você vai ver meninas na igreja que vão tendo uma idade mais avançada solteira. O menino não. Por causa da escassez numérica, eles vão casando mesmo despreparados. Então, meu ponto, pelo menos na minha realidade local, a minha disposição é essa. E a gente trabalhar a conexão dos pais e os filhos.
eu tenho um projetozinho que tá... Projetozinho não, eu tô querendo ser humilde aqui. Sim. Eu tenho um projeto dentro do meu coração que eu não sabia explicar ele direito. Quando eu vi a forja, para mim foi muito interessante. Porque a gente vai precisar recuperar. O assunto é longo, eu vou só abreviar ele em 2 minutos. A gente vai precisar recuperar a relação do pai e do filho no universo do trabalho. Jesus, ele não veio ser carpinteiro na terra, mas ele passou pela carpintaria, porque no trabalho do pai, princípios e valores estão sendo transferidos. Hoje, há uma desconexão muito grande. Sim. E, sobretudo, até pela um novo universo, um mundo de trabalho. O filho do mecânico, ele não quer ser mecânico, o filho do barbeiro, ele não quer ser barbeiro. Por quê? Porque existe uma nova realidade de trabalho, mas nós já temos homens hoje, homens formados, maduros, que já estão na nova realidade de trabalho, do universo do TI, que passa por esse mundo tecnológico. Então, nós estamos iniciando esse trabalho com esses homens e trazendo os meninos aqui para baixo, só para devolver esse movimento espiritual que Deus criou. Então não precisa ser o pai e o filho biológico, mas a gente devolve essa conexão. Formar os homens para a responsabilidade. Porque a marca do evangelho é responsabilidade relacional. E eu acredito que sobre o homem está uma responsabilidade, assim, punk até, né? Porque, por exemplo, dentro do casamento, ele tem que dar até a sua vida com sua esposa. Então, é muita responsabilidade ser sacerdote de um lar, conduzir a sua esposa a Cristo, né? Entregá-la santa ao Senhor. Bem como conduzir também seus filhos, né? E deixar legado na sua identidade. Bom, esse é um assunto longo, ele caberia para outro podcast. Hoje a gente precisa limpar os homens da pornografia, imbuí-los de uma consciência da responsabilidade do evangelho. Sim. E encorajar os homens a sentar na mesa e conversar. Porque o homem, ele não sabe que não é bom estar só. Se ele soubesse, Deus não precisava falar. Então, o homem se isola porque ele não sabe que não é bom estar só. Então, a gente precisa se relacionar com essa verdade. E dizer, não é bom estar só. Não é bom viver uma vida para si. Não é bom viver uma vida no ócio. É preciso ter um despertamento. Eu acredito, né? Eu prefiro ficar com essa ideia. Eu acredito que tem um movimento do espírito acontecendo. Da mesma maneira que ele toca de forma suave o mundo masculino, ele também está tocando de forma suave o mundo feminino. Algumas mulheres estão recuperando a consciência de casa. Sim. Não é largo tudo, eu vou vir pegar uma vassoura, não é disso, mas é a consciência da casa, a consciência da maternidade. Sim. Você olha hoje dentro da igreja, tem muitas mães, mas o espírito da maternidade foi embora, ele está sendo devolvido. Nós precisamos nos apegar à palavra profética. Antes que venha o último e grande dia do Senhor, ele vai promover uma grande restauração familiar. Se a nuvem tiver tamanho da mão do homem, não é o problema. Nós precisamos lidar com, se apegar às promessas de Deus. Se você olhar, quando eles foram construir a primeira casa, a casa que Salomão construiu, tinha muito recurso, muito ouro, muita prata, muito tudo. Quando ela foi arruinada por Nabucodonosor, quando Deus autorizou a reconstrução da casa, aquela disposição, aquele império rico, milionário que Davi criou e colocou à disposição de Salomão para fazer a casa, não existia mais. Agora você tinha um povo que não era povo, que não tinha uma política, não tinha uma economia, não tinha nada, mas tinha uma palavra. A glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira.
Então, nós precisamos nos apropriar das palavras, das promessas, sabe? Eu me envolvo com isso. Eu até temos a minha casa, a minha família tem uma plataforma de ensino familiar e nós nos atemos a isso. Eu estou indo em direção a isso. Mas eu sofro junto e procuro ter bastante empatia com a dor feminina e os jovens as jovens mais 18, hoje da igreja brasileira. Nós pais, os pais que eu falo, estou falando desses homens, os anciões da igreja, do qual eu faço parte, hoje precisa ser uma pauta de conversação. Uma pauta de conversação. E como até... Porque amanhã depois, uma menina ou outra se perde, aí apedrejador nunca vai faltar. Isso é verdade. Isso é verdade. E até como o senhor falou em relação à pornografia, né? Dizem estatísticas que 75% dos cristãos, homens, né, principalmente, estão nessa estatística de realmente ter esse vício. Então, isso já atingiu o mundo da infância, agora tu imagina. Nós vamos ter que dialogar sobre isso, conversar sobre essas coisas. Verdade. É uma dor que não pode ser ignorada. E, pastor, esses dias eu faço parte do Legacy também, né? E aí a gente assistindo um módulo seu essa semana passada, fiquei muito intrigada com uma passagem que você falou a respeito. Eu tenho, assim, uma experiência muito forte com os Salmos, né? Porque foi onde eu fui resgatada pelo Senhor. E o Salmo 53, que é o arrependimento ali de 51 de Davi, você falando sobre o espírito voluntário, né? Que ele se perdeu, que Davi se perdeu, e quando ele ora ao Senhor, ele pede: Senhor, traz de volta, o espírito voluntário. Restitui em mim o espírito voluntário. E a explicação que você trouxe, eu nunca tinha ouvido antes. E eu queria que, se você puder dissertar um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa revelação. Davi pediu de volta o espírito voluntário. Ele não pediu para deixar de ser um adúltero. Ele pediu de volta o espírito voluntário, porque ele sabe o que fez ele adulterar. Foi a perda do espírito voluntário. Davi era um guerreiro, ele nunca se escondeu de uma guerra. Mas ele já tinha tido muitas conquistas. O império estava grande, e um dia está escrito o dia que os reis deveriam sair para a guerra. No ano que eles deveriam sair para a guerra. Davi não saiu. Davi ficou em casa. Então Davi não tinha mais aquele espírito de oração, de renúncia. Ele perdeu o espírito da guerra. Ele perdeu o espírito voluntário. Quando você perde o espírito voluntário, você começa a botar preço para fazer as coisas para Deus. E ele vai para o terraço e vê uma mulher tomando banho. Aquela mulher, ali não era um hotel, era uma vizinha. Esposa de um guerreiro dele. Então ela não foi morar aquela semana ali. Ela morou ali por anos. Ela tomava banho ali sempre. Ele nunca viu. Quando você perde o espírito voluntário, você começa a ter os olhos abertos para ver o que te derruba. Quando a gente tem o espírito voluntário dentro da igreja, todo irmão é santo, o pastor é crente. Uma bênção. Você vai perdendo o espírito voluntário, você vai começando a ver coisas. Não é que elas não existiam. Mas ser crítico, né? Não é que elas não existiam. Elas já existiam. Mas quando você perde o espírito voluntário, você começa a ter olhos para ver o que te derruba. E a gente começa a colocar preço. Às vezes eu estou falando, às vezes eu julgo o pregador famoso que cobra não sei quanto para pregar. A cantora famosa que cobra não sei quanto para cantar. Mas eu estou aqui, eu já teve um dia na minha vida que não importava se estivesse chovendo, eu ia no culto. Se não desse tempo para comer antes do culto, eu ia sem comida. Se não desse tempo para trocar, chegar em casa tomar um banho, eu ia com a roupa do trabalho. Quando o espírito voluntário começa a ir embora,
Agora, se chover, já tem um preço. Pensa 2 vezes. Se eu não puder comer antes de ir, sabe? A gente vai perdendo aquela entrega. Então ele pensou, Senhor, me devolve o espírito voluntário, porque eu não perdi o espírito voluntário depois que eu adulterei. Eu adulterei porque eu perdi o espírito voluntário. E quando eu perco o espírito voluntário, eu começo a adulterar. Porque adultério, quando um homem e uma mulher chegam a trair um ao outro, aquilo já é como o suicídio. O suicídio, o que é pra gente? A pessoa tomou veneno e se matou. A pessoa se enforcou. Não, aquilo não é suicídio. Ela já vem matando coisa dentro dela faz muito tempo. Ela já vem se sabotando há muito tempo. Ela foi matando esperança, foi matando sonho, foi matando coragem. Por último, aqui ela toma um copo de veneno, dá um tiro na cabeça. Assim é um adultério. Ele vem já. Já vem, é quando você começa a profanar o altar. Sim. E Davi vivenciou isso, mas também é um assunto Ô, pastor, e o que é interessante depois, né, principalmente até na genealogia de Jesus, é que Jesus não reconhece essa união. Jesus não, Deus, né, não reconhece essa união, Batseba, que foi esposa de Urias. Coloca ela como esposa de Urias. Exatamente, e não de Davi. Né? Como é que eu vou falar isso? Tem muitos mistérios de Deus envoltos a muitas coisas, né? E um deles, a queda de Davi, traz um grande ensino para mim e para você. Davi não é um exemplo de como pecar ou como adulterar. Davi é um exemplo de arrependimento. Porque o que Deus procura mostrar é como um homem recupera a autoridade que ele perdeu. Então Davi se submete a todo um processo redentivo. Mas aquele erro, a espada não se apartou da casa dele. Então tem alguns pecados que cometemos que vai dar problema no futuro, né, pastor? Vai dar problema no futuro, nós já sabemos. Né? Mas assim, tem algo assim que é mais profundo disso do que você querer de medir. Esposa, marido, como te falo, isso é um produto final. A espada nunca se apartará da casa de Davi. Está falando de todas as aflições que nós vivemos por causa de uma quebra de aliança que já foi feita em Adão e eu estava lá. Porque Davi, ele passa por um símbolo da queda adâmica. Ele passa por um símbolo da queda adâmica. Quando ele vai ser confrontado pelo profeta, o profeta diz, Deus usa, diz, olha, te dei muitas mulheres. Se precisasse, daria mais. Você foi tocar na única mulher que não podia. O que Deus falou para Adão? Todas as árvores aqui você pode ter acesso. Essa você não pode. Então, tem um lampejo da queda adâmica. Tem um lampejo da queda adâmica ali. Por isso que tem muito mais ensino sobre como Davi se busca o universo da restauração. E Davi trazer Betseba para o palácio era um movimento de restituição da herança que ele arrancou. Ali tem uma figura muito forte da igreja naquilo, mas como eu te falo, aí é um assunto que se você falar sem trazer o fundamento, é só confusão na internet. Só vai ficar, né? Eu não gosto. Tá certíssimo. E pastor, eu queria saber qual cena, estamos caminhando aqui para o final do episódio, eu queria saber qual a cena que o senhor queria ter vivido na Bíblia. Qual a cena que eu queria ter vivido? Ou presenciado. Você queria ter estado. Meu Deus, eu tenho tem umas assim, vamos pensar de bate pronto, eu não sei se eu queria estar vendo que os querubins viram e dizem santo toda hora, eu fico imaginando
Como é isso? É, porque se você olhar o texto, os querubins, eles não olham para Deus e dizem santos. Eles olham para Deus, se voltam um para o outro e dizem santo. Seria mais ou menos assim. Sabe quando tu vê uma coisa maravilhosa, você se volta para o teu amigo, lindo. E eles estão toda uma eternidade diante de Deus. Eles veem, ficam tão admirados, olham, santo. E quando olham, vejam outra coisa, já não é mais a mesma. E se admiram como se estivesse vendo pela primeira vez. Como pode ser isso? São muitas facetas mesmo. Eu tenho... eu sou muito apaixonado pela Bíblia. Eu tenho desejo de ver algumas coisas assim. Uma delas é dessa. Ver os momentos que Deus... Ver o que Paulo viu. Você já parou para pensar sobre essa questão de Paulo e espinho na carne? Sim. Você já parou para pensar que... O que era isso, né? Mas esse não é o meu ponto. Sabe qual que é o meu ponto? Por que a gente nunca discutiu para saber o que Paulo viu no terceiro céu que não podia ser falado? Aquele que a gente quer descobrir que seria o espinho na carne. Por que a gente é do fuxico? E ele olha para as pessoas... a gente quer saber... Não vai dar para conversar isso aqui com vocês, não. Porque a gente quer saber o ruim. A gente quer saber... Será que Paulo tinha um pecado? Será que Paulo tinha... Paulo está dizendo, como eu fui no terceiro céu, eu vi coisas inefáveis que não podem ser faladas. Deus, por causa disso, Deus me deu um espinho na carne. Eu quero saber do espinho, eu não quero saber o que ele viu. Nossa discussão é em torno do espinho. A gente gasta muito tempo sobre o tropeço de alguém. Mas eu fico imaginando, o que ele viu que não pode ser falado? O que foi que Paulo viu? Ah, meu Deus. Eu fico imaginando... mas aí é viagem. É viagem, né? E qual foi a sua maior experiência com Deus? Eu não sei se eu posso qualificar como maior, porque são experiências diferentes, né? É verdade. São experiências diferentes de um Deus que se mostra em várias facetas, né? Tem um Deus que é o Senhor dos Exércitos, tem um Deus Pai, tem um Mestre... Tem um bom pastor. Então, são vários movimentos da parte de Deus. Sim. Mas o dia da minha conversão é uma marca, porque eu entrei numa reunião que eu não sabia que existia. Eu não conhecia o mundo crente. Eu não sabia do mundo crente, então eu não conhecia esse universo. E o senhor foi convidado por alguém ou estava andando na rua, viu a igreja e entrou? Minha experiência de conversão foi na igreja católica, como eu já falei aqui. Sim. Eu fui numa missa, uma das missas que eu fui no domingo à noite. E alguém lá no final disse, amanhã, aqui no salão paroquial, vai ter uma oração pelos enfermos. A palavra oração, nunca nem tinha ouvido falar dentro da igreja católica, fala que rezar. Oração pelos enfermos. E eu estava com uma enfermidade que o médico falou para mim que não tinha remédio para aquilo. E que não tinha. Se o meu organismo não respondesse, não tinha o que fazer. Não era uma coisa boa. E aquilo mexeu comigo. Mexeu muito. Porque era uma doença que eu peguei com as minhas vidas de noitada. Então ela comprometia minha vida. Então eu fui lá nessa reunião, conheci. E só que quando eu cheguei lá, eu não sei te explicar até hoje. Eu lembro que eu entrei, eu dei um passo para dentro, um para o lado e um para trás, encostei na parede do fundo. Aquelas músicas tocando, caixa de som ruim, tu imagina, caixa de som na igreja católica, há 30 anos atrás, só que aquele ambiente, pessoas com a mão para cima, eu nunca tinha visto aquilo, aquelas músicas, de repente, me deu um acesso de choro ininterrupto, incontrolável, uma coisa louca. Eu chorava compulsivamente, eu não sabia o que estava acontecendo. Não tinha algo racional que pudesse justificar
É como se eu despencou alguma coisa dentro de mim. Aí que chamou a atenção em algum momento, veio uma pessoa aqui no meu lado, no meu ouvido, e disse: olha, se você roubou, se você matou, Jesus te perdoa. Não era nada disso. Depois veio outro, disse: olha, se você fuma cocaína, cheira cocaína, Deus... Não era nada disso. Eu não sabia literalmente o que estava acontecendo comigo. Eu saí dali, fui para casa, 10 e pouco da noite, peguei a Bíblia da minha mãe, fui no quarto, achei uma Bíblia lá da minha mãe e comecei a ler. Eu li até as 4:30 da manhã, comecei a ler os evangelhos e entrei em Atos dos Apóstolos. Só que para mim é como se eu estivesse andando com Jesus nas ruas de Jerusalém, é como se eu estivesse andando com os apóstolos em Atos dos Apóstolos, e eu entendia o que eu estava lendo. Entendia o que eu estava lendo. E eu dormi umas 4:30 da manhã com a Bíblia em cima de mim, acordei umas 9 horas com a Bíblia em cima de mim ainda. Eu nunca mais sou a mesma pessoa. Eu me converti uma única vez há 30 anos atrás. E chorei por 90 dias. Até hoje eu prego, choro. É porque é fruto daquela experiência. Uma outra experiência que nós tivemos muito forte foi o ano de 2005 para mim, eu e a Lulu. Eu estava ouvindo uma mensagem e de repente, uns 15 minutos depois, no meu quarto, eu me desconectei daquela mensagem porque ela me levou para um lugar. Eu caí no chão do meu quarto e eu comecei a me encolher. Como um feto, eu fiquei ali. Eu tinha o sentimento que eu estava nascendo de novo. Só que isso em 2005, eu já tinha me convertido em 94. Mas é como se eu estivesse passando por um parto ou algo assim. Eu fiquei umas 4 horas ali, num lugar como se eu estivesse numa mesa de cirurgia. Nós passamos por algumas experiências assim, muito, muito peculiar. Do lado de fora eu vi muita coisa acontecer. Mas as coisas que passaram pelo lado de dentro. Porque hoje eu ajudo muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil, homens. Só que eu, até meus 12, 13 anos de idade, para ir para a escola, no inverno, minha mãe me vestia debaixo da coberta. Eu não tinha mínima noção de hombridade, eu não tinha mínima noção de compromisso, de nada dessa natureza. Por isso que eu creio que a gente pode fazer um trabalho, sim, com certeza, com os meninos hoje. E a outra experiência que eu trago ela aqui dentro de mim foi ter levado as nossas 2 filhas no altar do jeito que eu desejei levar um dia. Também foi marcante, porque quando eu entreguei a Sara no altar, eu saí dali e disse: Deus, eu vou ter que refazer sonho, porque eu zerei o que eu esperava. Eu estava igual Simeão, agora já pode despedir o teu servo. Coisas que eu vi acontecer, por exemplo, também que foram marcantes para mim, dentro da Igreja Católica. Aquilo não era uma admiração para mim por ser na Igreja Católica, porque era o meu meio. Mas hoje, olhando de fora para dentro, eu ver 30, 50, 100 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo ao mesmo tempo. Ver aquelas pessoas caindo tudo de uma vez só. Lá não tinha ninguém para manipular nada. Ver pessoas sendo curadas, jogando óculos para cima, voltando a visão, recebendo dente de ouro. A gente caminhou debaixo de milagres. Mas isso tudo são coisas que podem passar. Tem gente que viu coisas muito maiores e depois se perde em Deus. Mas as experiências que você tem no seu interior, essas são as marcas mais profundas. Uma coisa que eu começaria tudo de novo. Ter o casamento que Deus me deu. Eu casei com uma mulher. No dia que eu casei num sábado.
Na segunda-feira eu fui falar para ela que eu tinha me convertido, porque eu me converti naqueles dias ali. E eu disse, agora nós vamos consagrar o nosso casamento para Jesus. Isso na segunda, nós tínhamos casado no sábado. Ela não sabia, porque ela estava cuidando da festa de casamento. E eu estava me convertendo. Eu cheguei ali, eu disse para ela, agora eu sou um homem de Deus, eu contei a minha vida regressa. Ele disse, só que esse cara não existe mais, o que existe aqui é um outro homem. E eu peguei na mão dela e nós vamos orar agora. E de repente as mãos, eu fechei os olhos, as mãos se vaíram da minha mão. Ela caiu. Entre o chão, entre a cama e a parede. Eu disse, olhei, dei a volta. O que aconteceu? De repente um rosto horrivelmente desconfigurado e uma voz gritou, falou, tira a mão dela. Eu te odeio. Eu era um católico, não sabia o que estava acontecendo, mas eu imaginei que estivesse acontecendo. Eu disse, Jesus, tira isso dela. Ela voltou, eu fui na cozinha pegar um copo d'água para dar para ela. Quando eu voltei, estava no mesmo quadro, mas eu já tinha me encorajado com a experiência primeira. Então eu comecei meu casamento arrancando demônio da minha esposa. E hoje, por esses anos, eu tenho a mulher mais maravilhosa que você possa imaginar. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E ele não diminui o poder porque algumas pessoas abandonam ou desprezam. Eita, pastor, é forte. Por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é poder de Deus. Tem transformado a nossa vida e de tantos, né? Ainda que a gente vive momentos difíceis, esses momentos difíceis, a Bíblia não deixa enfrentá-los com surpresa. Uhum. Difíceis, mas não sendo surpresa. Não sendo surpresa. Porque são coisas que a Bíblia prescreveu. E nós iremos viver, iremos passar. Verdade. Então, hoje, quando me vejo ajudando homens no mundo inteiro, e saber que eu não tinha nada quando eu casei dentro de mim. Então, esse poder restaurador de olhar para uma mulher igual a minha esposa, eu não conheço uma pessoa mais sarada e mais curada do que ela. Uhum. Mas saber de onde ela vem, de como viveu, sua primeira e segunda infância. Cara, só Deus pode fazer isso. Só Ele. Pastor. Vamos acabar. Tempo precioso, viu? Que bom. Dá vontade de chorar, mas eu vou me segurar para chorar já no curso. Dá vontade de chorar mesmo. Vamos ter que encerrar esse momento. Fiquei descompensada agora. Passou um filme na cabeça. Ô, Gleice, só como eu terminei, não tô conseguindo. Mas, muito obrigada, pastor, por esse tempo. Foi muito precioso, que o Senhor continue te abençoando, te capacitando para esses novos desafios que você está propondo no coração encaminhar. Que você continue sendo luz e referência para essa geração de famílias e de homens e tudo mais. Me alegro pelo que o Senhor tem feito através da sua vida e que o Senhor te leve muito mais longe. Amém. E desperte ainda mais em você, o que talvez ainda não foi despertado. Amém. Recebo. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final desse episódio, que possamos permanecer firmes, ligados na videira verdadeira que é Cristo, onde nele somos nutridos todos os dias. Quer dizer mais alguma coisa, pastor? Eu quero agradecer, essa agenda que o Senhor mesmo criou
de poder estar aqui. Meu desejo é que o MapaCast, que ele avance, Amém. que ele cresça, se desenvolva, atinja os objetivos de Deus para a sua vida e para aqueles que estão em sua volta. E Deus abençoe teu coração também, seu espírito. São tempos difíceis, mas se eu pudesse encerrar com uma fala, eu gostaria de encerrar da seguinte forma. Jesus disse que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, eu sei que é uma notícia ruim, mas tem uma notícia boa no meio dela. E a notícia boa é que se o amor de muitos vai esfriar, significa dizer que tem um pouco cujo amor não vai esfriar. Eu e você podemos ser esse pouco. Seremos. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Como vocês já sabem. Até lá vista.